pandemia da Covid-19 tem trazido imensos desafios no Brasil e no mundo. Este cenário sem precedentes exigiu reação de todos os setores, de gestores de todas as nações. Quando tratamos de educação, já são mais de 90% dos alunos impactados pela suspensão das aulas presenciais em nosso país. Ações foram tomadas e destaca-se o ensino remoto, que avançou durante todo o ano de 2020. Essa coletiva, esse encontro nosso com a comunidade via imprensa, ela visa qualificar o debate público e subsidiar tomadas de decisões acerca da volta às aulas, considerando a reabertura das escolas públicas a partir de março em nosso município. Nossas escolas e toda a rede de ensino público vai se deparar com imensos desafios, que só poderão ser diagnosticados e enfrentados no decorrer deste processo, e principalmente com outras áreas, com todas as ações do poder público, da saúde, assistência social e conselho tutelar. Estudos sobre os efeitos psicológicos de períodos de quarentena durante epidemias apontam que o estresse gerado pelo distanciamento social ele é bastante significativo e pode provocar reações emocionais, tanto para alunos como para os profissionais, principalmente da nossa área. Citamos alguns impactos que já são diagnosticados: medo da infecção, incertezas financeiras, informações desencontradas, fakes, convívio sem proteção em relação ao abandono, violência. Para crianças pequenas tem se diagnosticado regressões em relação à fala, ao retorno ao uso de fraldas, etc. Cabe ressaltar que essas reações podem afetar a saúde mental de alunos, todos os profissionais, de modo especial os da educação, ainda que em diferentes formas e graus. O retorno às atividades em nosso município ele ocorrerá de forma gradual, híbrido, e deve envolver um acolhimento emocional, a fim de preparar profissionais e alunos para este novo mundo, este novo tempo e espaço que a escola vai se transformar a partir de 2021. Não podemos realizar este acolhimento abruptamente, mas com muito respeito a tudo que vivemos em 2020 e ainda estamos vivendo. A pandemia não terminou. A segurança sanitária deve ser mantida de forma segura e se faz necessário que as famílias compreendam e colaborem com todas as orientações sanitárias que serão oferecidas, de modo especial pela saúde. Nós teremos como objetivos principais garantir o apoio às famílias mais vulneráveis, realizar diagnósticos para verificação das aprendizagens e planejamento da continuidade do processo educacional, acompanhar alunos que não tiveram participação em 2021 e que poderão ainda não ter, em 2020 e que ainda poderão não ter essa participação efetiva em 2021. E também acompanhar o risco da evasão escolar. Comunicação permanente com os pais ou responsáveis sobre os protocolos sanitários, de limpeza e proteção à saúde. Busca ativa dos alunos que evadiram ou abandonaram a escola. Queremos juntos
fazer este recomeço com muita seriedade, com tranquilidade, à medida que a gente vá se responsabilizando por todos os protocolos sanitários. Nós vamos precisar da colaboração realmente de todos: escola, família, comunidade, órgãos públicos, a sociedade civil organizada. Todos que puderem estar conosco serão bem-vindos. Agora nós vamos passar então para um pouco assim, um detalhamento assim, mais geral de como ocorrerá esse retorno. Vamos começar pela educação infantil. A professora Patrícia, então, que coordena a educação infantil, vai apresentar como nós pensamos esse retorno, que é gradual, assim, atendendo principalmente todos os protocolos da saúde. Bom dia, então, a todos. O retorno à educação infantil, então, ele já está dando os primeiros passos. Ele já iniciou na semana passada com o retorno dos assistentes e auxiliares de escola, secretários. Eles estão em treinamento desde a semana passada, receberam formação pedagógica. Hoje eles estão realizando estudos dos protocolos sanitários do Estado. Estão estudando também os planos de contingência que foram desenvolvidos na escola no ano passado. E também vão receber mais formação na área da saúde, com relação ao próprio vírus, ao uso correto dos EPIs e também ao acolhimento dos alunos que permaneceram no ano passado nos estudos remotos. Esse retorno vai se dar primeiramente nas turmas de alunos maiores, jardins e maternal 2, né, as crianças maiores de 3 anos, em turno e horários reduzidos. Tá? A gente sabe que são passos pequenos, mas são os passos que a gente consegue dar com segurança nesse momento, porque tem toda uma questão sanitária, a nossa vontade de voltar é grande. A gente está muito confiante de que em breve nós poderemos ter um retorno maior, ampliando horários e turmas atendidas. E para isso a gente vai contar, além das nossas crianças, também com a capacidade dos nossos educadores, com a colaboração das famílias e o acompanhamento do poder público, assim, em todas as suas esferas, para que o mais breve possível chegue até nós as vacinas, para os nossos educadores, para a nossa comunidade. Então, assim, é imprescindível a parceria entre família, poder público e os educadores lá na escola, diretamente na escola, para que tudo dê certo e a gente possa ampliar esse atendimento. Nós então vamos agora passar para o Prof. Emílio, o Prof. Tiago, vão trazer então em linhas gerais o retorno do ensino fundamental, anos iniciais e anos finais, que se dará assim de uma forma diferenciada da educação infantil. Bom, então, bom dia a todos e todas que estão nos assistindo e nos ouvindo, né? Nós temos mais de uma realidade no nosso município, né? Então, o ensino fundamental, a proposta é muito parecida com a proposta do Estado de que tenhamos, então, o ensino híbrido. Que nós tenhamos, em uma semana, 50%, no máximo 50% dos alunos em sala de aula, conforme o tamanho das salas, né, cumprindo os protocolos de distanciamento, e na outra semana os outros 50%. Então haverá um revezamento de alunos, de atendimento de alunos. Nós temos algumas escolas, que são escolas unidocentes, rurais, com um número pequeno de alunos. Talvez estas escolas, conforme o tamanho das salas de aula e a possibilidade de atendimento do transporte escolar, que também tem rígidos protocolos, possa atender os 100% dos alunos nestas comunidades específicas. Mas na grande maioria das escolas haverá esse revezamento. Estamos tendo todos os cuidados para que a sanitização e higienização dos espaços sejam feitos
conforme os protocolos. Então, é possível que tenhamos um determinado momento de sanitização geral da escola, né, em que aí, neste determinado dia, não haja, talvez, o atendimento para os alunos presencial, mas sim remoto. Aqueles alunos que não puderem retornar ou que as famílias optarem por não retornar, terão possibilidade do atendimento remoto também, né? Seguirão com o atendimento remoto nos moldes do ano passado e um pouco mais, com algumas outras ferramentas que também estamos buscando, né? Mais ferramentas para qualificar também esse atendimento remoto, da mesma forma que estamos tendo cuidado de que esse atendimento remoto não sobrecarregue os profissionais que estarão também atendendo presencialmente. Então, nós estamos organizando o retorno do ensino fundamental de forma que os alunos tenham um atendimento com revezamento, tenham também o atendimento remoto para aqueles que necessitarem e que o professor não seja sobrecarregado com este atendimento. Então, estamos buscando alternativas e possibilidades de que não haja esse sobrecarregamento dos profissionais também, porque esses também, né, a nossa preocupação é com todos os que estão envolvidos no processo educacional. Esse cuidado de um dia todo, esse cuidado que a gente está tendo também, não é só com relação aos protocolos, né, sanitários que devem ser seguidos nas escolas, mas também esse cuidado especial com relação à sobrecarga, né, de trabalho dos professores. Então, na atividade remota, né, nós, no caso, pensamos todo um processo para que o professor não seja sobrecarregado. Então, no momento do planejamento, o professor tem semanalmente, ele vai fazer em casa, home office. As atividades remotas, também o atendimento vai ser em casa, home office. Por quê? Nós não temos nas escolas estrutura nas salas de professores que comportem, vamos dizer, mais de 10, 15 professores ao mesmo tempo, né? Então, ele vai ter mais estrutura em casa fazendo essa atividade remota. Né? E com relação aos alunos, né? Como é 50% presencial numa semana, 50% presencial na outra semana, esses alunos que não estão presencialmente vão ter que ser atendidos remotamente, à distância. Então, é importante que os professores tenham esse momento de atividade remota para atendimento a esses alunos, né? Então, poder ser em casa, poder ser na sua casa, com uma estrutura maior, né? Sem aglomeração, seguindo os protocolos, né? Que as escolas são muito rígidas que as escolas vão seguir. Cada escola, no ano passado, criou o comitê, né, o COI, né, que faz toda a questão, fez toda a elaboração dos planos de contingência, dos protocolos que devem ser seguidos. A gente vai fazer todo o processo de formação no início, então, antes do início das atividades, 8 de março, os professores retornam antes, 2 semanas antes, vai ter todo o processo de formação, de conhecimento desses protocolos, desses estudares, esses protocolos, como vai ser colocado em prática na escola. Então, a gente pensou foi tudo planejado e cuidado para que tenha esse momento de estudo saindo pelos professores. Eu só queria frisar essa questão do trabalho do professor, que às vezes é discutido em redes sociais, pessoas assim, né, que não estão dentro da área, né, às vezes não se dão conta, né, de toda a carga, né, que um professor se envolve num processo, né, como nós estamos atípico que nós estamos vivendo. O ano passado todos estavam remotos, era uma situação. Este ano nós teremos 3 situações. O professor vai estar presente com um grupo de alunos, ali ele tem uma proposta a desenvolver e ao mesmo tempo ele tem um grupo em casa que também tem que ter uma outra proposta que terá que ser desenvolvida por esses alunos em casa. Esses alunos desse grupo que estão em casa híbrido e vão voltar na outra semana, vão ter que ter uma outra proposta retomando
né, esse trabalho que eles fizeram remotos. Mas ainda tem um outro grupo, aquele que a família optou que não vai vir à escola por um bom tempo, o ano todo. Como foi decretado que 2021 é ainda um ano de pandemia, as famílias, né, têm esta possibilidade de, né, por seu entendimento, por segurança e até por alunos que são de situação de risco, vão ficar em casa por um bom tempo, talvez até o ano inteiro. Então o professor ainda tem este outro grupo, que a gente ainda não tem, né, estamos pesquisando, quantos alunos ainda ele vai ter que fazer um outro tipo de atendimento. Então é uma outra proposta. Então o professor realmente, a gente vai ter que criar estratégias que ele tenha tempo de planejamento, de acompanhamento dessas atividades e das propostas que são desenvolvidas, também para fazer o diagnóstico das aprendizagens. Então, assim, a gente entende, né, que lá na sala de aula e fora, o espaço de escola e o espaço de casa, ele vai ser bastante trabalhoso para o professor. Não vai ser muito simples, não vai ser fácil. Mas a gente sabe que o professor, ele é guerreiro, ele se dedica, ele vai à luta e vai, assim, fazer o seu melhor. Nós temos uma outra preocupação também, né, e que vamos precisar muito da colaboração da comunidade, das famílias, especialmente na educação infantil, daquelas famílias que conseguirem, de alguma forma, atender os seus alunos, as suas crianças em casa, que possibilitem isso para que a gente consiga gradativamente ampliar o atendimento para outras idades destas que nós estamos propondo iniciar, né? Então também vamos precisar da colaboração das famílias nesse sentido de que quem conseguir na educação infantil ainda ficar com as suas crianças, né, tiver essa possibilidade, para que a gente consiga ampliar o atendimento para aquelas famílias que realmente necessitam deste atendimento na escola. Outra colaboração que nós vamos precisar muito das famílias é no sentido de alguma situação de suspeita, né, de algum sintoma que essa criança não vá, ou da criança ou de alguém da família, né, conforme os protocolos que são colocados pelos setores da saúde, né, secretária, que essa família não encaminhe essa criança para a escola naquele dia e que procure o atendimento de saúde para verificar, né, para que a gente não tenha casos de disseminação na escola. Então, esses cuidados, além dos cuidados que nós teremos nas escolas, as famílias também precisam ficar atentas, né? Caso a criança apresente algum sintoma, caso algum familiar que convive com a criança diariamente apresente algum sintoma, se vá ao serviço de saúde, né, se faça um acompanhamento antes de encaminhar a criança para a escola. Mais alguma coisa? Bom dia a todos e a todas. Obrigada pela presença da imprensa neste momento. Eu acho que esse é um momento extremamente importante agora em Montenegro, né, que a gente está tentando reiniciar as aulas, né, professora Cília? Só para contar um pouquinho como começou essa nossa trajetória em relação ao começo das aulas. Lá em meados de abril do ano passado, a gente formou o nosso COI municipal, tá? Nesse momento, a gente já começou com a questão de estudar como a gente faria o reinício e o retorno às aulas. Então, nessa fase, a gente montou o plano de contingência que foi encaminhado pela Secretaria do Estado, que nos enviou, e a gente foi trabalhando esse plano de contingência no grupo. Inicialmente, começamos com as aulas técnicas, né? A Embeleze, o IASG, esses cursos que a gente tem na cidade. Então, iniciamos com eles.
muito positivo, deu certo. Tá? Na continuidade desse processo, agora a gente evoluiu então para o nosso ensino fundamental e infantil presencial. O que a gente pede para as famílias? A gente se preocupa muito, nós como saúde, na cidade de Montenegro, vigilância sanitária, epidemiologia, a gente se preocupa muito com a transmissão do vírus. Por isso a formação desses protocolos que a gente tem no município e esse plano de contingência que foi trabalhado com todos os professores, direcionado a todas as escolas e trabalhado de acordo com a realidade de cada escola. Então, cada escola tem o seu plano de contingência que foi trabalhado com a sua realidade pelos professores e um profissional representante de cada área, de cada escola. Isso, né, professor? Através deste plano de contingência, então, se começou a montagem nas escolas, determinando vários protocolos que fazem parte deste contexto, então. Qual a nossa preocupação com os alunos? A gente pede aos senhores pais que, no momento em que o filho apresentar algum sintoma que seja referente à pandemia, que seja referente aos sintomas que o Covid apresente, que deixe seu filho em casa. Vou citar alguns desses sintomas, que são diarreia, febre, não pico febril, tá, pessoal? Tem que ser febre acima de 37,8, tosse, coriza, mal-estar, né? Falta de interesse da criança em querer levantar, se sentir cansada. Então a gente pede que essas crianças não sejam dirigidas à escola neste dia e que também comuniquem à escola de que o filho não irá porque ele está apresentando algum sintoma. Outra preocupação que nós temos é que se o pai, a mãe, um avô, algum coabitante da residência dessa criança apresentar algum sintoma e positivar para o Covid-19, que não envie essas crianças para a escola, tá? Porque a criança, ela se apresenta como vetor. Raramente as crianças vão apresentar sintomas. Então elas podem fazer a transmissão para as pessoas que convivem com elas sem sentir algum sintoma. A gente, e agora no município de Montenegro, a gente vem apresentando uma redução dos casos novamente. Ontem a gente teve a positividade apenas de 9 casos, o que é pouco, baixou bastante. Mas tivemos 4 óbitos nos últimos dias, tá? Mas isso não é uma representatividade, porque são pessoas que estiveram há vários dias dentro de uma UTI, dentro de um hospital, e agora acabaram indo a óbito. E neste momento nós temos somente 6 pessoas internadas na UTI e isso nos tranquiliza muito, porque isso significa que o nosso número de contaminados na cidade está diminuindo. Outra questão que nos deixa mais aliviados é que a nossa população em recuperação, ela está diminuindo. Nós chegamos a 1.300 pessoas em recuperação. Hoje nós estamos com 1.030. De ontem para hoje a gente diminuiu 22 pessoas. Isso significa que a gente está contaminando menos pessoas, porque quanto menos pessoas eu tenho em recuperação, menos pessoas nós temos contaminadas na cidade. Então, menos contatantes a gente tem com esse positivado, tá? Então, só reforçando novamente aos pais, né, que qualquer alteração que tenha, nos procurem. A tenda está aberta 24 horas, a gente fornece todo atendimento. Se apresentar 2 sintomas, a pessoa é testada no momento em que chega na tenda e é medicada conforme a sintomatologia e conforme o tratamento previsto por este médico, tá? Dizer também que as vacinas estão por chegar. A grande preocupação dos nossos professores é a questão da vacina. Hoje a gente não tem como dizer para vocês que a vacina chega para a semana que vem,
porque a liberação é feita pelo Ministério da Saúde e é fornecida ao município. E a gente segue rigidamente esse protocolo que é fornecido por eles, tá? Mas acreditamos que a previsão da escola é para 8 de março, né? Que a vacina para os professores tenha chegado até este momento. Outra preocupação que nós tivemos com os professores no município é a questão do uso dos EPIs, a proteção da equipe que irá trabalhar na escola, tá? É a questão do uso das máscaras. Todas as máscaras que nós aqui na mesa estamos usando, elas são máscaras para uso de 2 horas. Então, a cada 2 horas, 3 horas, no máximo, a gente deve trocar a máscara, tá? E os professores irão usar a Face Shield, que é aquela máscara plástica protetora, né, que será fornecida também para que todos os professores também não transmitam o vírus e também não sejam contaminados. Então, todos os cuidados estão se tendo. A presença de álcool gel dentro da sala de aula, né, a questão do distanciamento das classes de uma e de outra. Então, existe toda essa organização que é uma preocupação nossa como vigilância, como saúde do município e como educação do município, né? E o nosso trabalho, nesse momento, ele tem que ser conjunto, porque um depende do outro para que a gente não tenha um aumento na disseminação deste vírus neste momento. A gente recebeu agora a segunda dose já da primeira dose da vacina e essa semana estaremos recebendo outra. Então, com isso, a gente pretende vacinar com agilidade as pessoas no município para que a gente possa receber mais doses. Eu não sei, eu acho que em relação à saúde seria isso, reforçar que os pais mandem as crianças com as máscaras para a escola, tá? E se puderem mandar mais de uma máscara para que a criança troque essa máscara de tempo em tempo dentro da sala de aula é importante. E também ensinar essas crianças e orientar elas, porque a educação ela não é feita só na escola, ela é feita por nós pais em casa. Então a gente tem o papel de orientar o nosso filho para que quando ele chegar na escola, ele evite a aglomeração, que ele evite o contato com os demais colegas em excesso, né? Não significa que eles não possam conversar, claro que sim, gente, né? Mas que eles tenham alguns cuidados necessários e ensinar as crianças a fazer uso do álcool gel. Isso é extremamente importante, tá, gente, para as crianças, então. Os pais orientem o uso do álcool gel e orientem o uso da máscara e dizer para as crianças que eles não podem tocar nos locais e após tocar no local, sem fazer higienização da mão, levar as mãozinhas até a máscara, até o rosto, até os olhos, né? Porque isso também traz a disseminação do coronavírus. Pessoal, nós vamos abrir então agora para quem quiser fazer perguntas, tá? Então, eu vou pedir um favor para vocês, como essa coletiva está sendo transmitida ao vivo, que todos façam as perguntas em voz bem alta para poder o público em casa ouvir também o que está sendo perguntado, tá? Fique à vontade se quiserem perguntar para alguém na mesa, tá? Eu quero perguntar para a Síria. Sim. Síria, exatamente quais as séries que voltam no dia 8 de março e também como vai ser esse ensino à distância que a plataforma vai ser usada? Bem, nós temos na educação infantil, né, a professora Patrícia, não sei se eu gostaria de falar mesmo. No primeiro momento voltam as turmas de jardim daí, a educação infantil das turmas de jardim, depois, com brevidade, retornam as turmas de maternal 2. Vai voltar a retornar todos no mesmo dia na educação infantil. Primeiro é o movimento de jardins, 1 e 2, e depois o maternal 2, que são crianças um pouco menores. Essa questão do retorno a gente prioriza, assim, buscando as informações em relação a outros municípios, e também nós estamos assim com a orientação da promotora especializada em educação, que é da região, que é responsável, ela nos assessora e também nos fiscaliza, né?
quanto a priorizar o atendimento obrigatório. O atendimento obrigatório é a partir dos 4 anos. A partir dos 4 anos, todos devem estar na escola. Então, por isso, o Jardim 1, Jardim 2, e buscando progressivo, logo em seguida, já fazendo a participação dos maternais 2, aí nós vamos como que descendo, né? 3 anos, 2 anos. Por que nós não podemos, assim, vamos dizer, até que, mas ali no município vizinho, todos da educação infantil estão participando já, até já estão em salas de aula. Porque nós não temos o espaço físico, porque nós temos que atender rigorosamente a questão do distanciamento. Então, nós temos que ter a questão do distanciamento na sala de aula, e na educação infantil nós optamos pela questão da criança ter dificuldades nessa questão do ensino híbrido, né? Vem uns dias, fica em casa, vem outros dias, que isto não é muito adequado em relação à questão dos vínculos que ela deve formar, da adaptação. Então nós vamos fazer ele todo presencial, mas aí nós vamos ter que, por exemplo, pegar uma turma de jardim e dividir em 2 salas, né? Talvez em 3 salas, né? Depende do número de crianças que vão retornar. Se a gente tiver um número adequado que seja compatível com as regras, pode ser em 2 salas, mas o que a gente prevê é dividindo essas turmas em 2 salas, né? Então teremos que ter 2 profissionais. Bom, isso daí é os ajustes que a escola vai ter que fazer. E progressivamente, né, com vacina, com a questão um pouquinho do engajamento de famílias que ainda podem permanecer na educação infantil com as crianças mais um tempo em casa, que tenham condições adequadas de manterem seus filhos, né, em casa, a gente pode ir avançando para as crianças menores. No fundamental, né, Vivi, aí nós temos uma proposta diferente, né, porque já são crianças maiores. A proposta de atendimento, então, do fundamental, ela é uma proposta híbrida, mas aí com todas as turmas retornando, né? No dia 8 de março, do ensino fundamental, o retorno de todas as turmas. Mas 50%? 50% numa semana, 50% na outra semana. É o ensino híbrido, né? Mas aí o retorno do 1º ao 9º ano. E a gente vai, assim, usar uma pedagogia que não é nova, né? Que a gente chama a pedagogia da alternância, né? Assim, é o tempo casa e o tempo escola, é a pedagogia da alternância. Não usávamos ainda, né? E com esse novo evento, né, estamos concretizando, né? Entrando neste novo mundo de alternância. Não temos assim ainda certeza de quanto tempo será, né? Isso assim ainda cada momento é um momento, né? Nós temos pessoas aqui nas redes sociais perguntando como os pais saberão se os filhos voltam na 1ª ou na 2ª semana de aula. Eles devem entrar em contato com a escola, como é que vai funcionar isso? Na educação infantil já vai ser feita, né, uma pesquisa, né, contato com os pais, né, já está sendo feito. Já está sendo feita uma pesquisa, caso com as direções de escola entrando em contato com os pais para ver quais alunos, né, têm interesse de retornar e quais não têm interesse de retornar. No ensino fundamental ainda não se iniciou essa pesquisa, então a organização vai ser na escola. Provavelmente a gente vai ver as turmas, né, as direções ali, vão, com os professores também, vão dividir ali da maneira que acharem melhor, né, e avisar, né, então, né, os pais e os alunos, né, como vai ser essa via telefone, né, é o mais seguro, porque
A escola tem o Face, tem os grupos de WhatsApp, mas o mais seguro ainda é via telefone, né? Fazer contato com as famílias e organizar os grupos, né? Após organizados, né? O primeiro grupo que retorna e o outro que fica em casa. E como será esse processo do tempo em casa? Atividades, material físico, né? Nós temos um material adquirido, né, na gestão passada, que é um material a partir do segundo ano até o 9º ano, relativo às áreas de língua portuguesa e matemática, que ele é um projeto elaborado a partir do SAEB, que é do Prova Brasil. Então ele é uma proposta, isso foi adquirido, né, na gestão passada, que nós vamos assim fazer uso desse material, desse tempo em casa, né? Os professores vão trabalhar assim, fazer um encaminhamento. Este é um dos materiais que as famílias terão, os alunos terão acesso, ganharão este material, é do aluno, e as atividades já estão propostas nesse material. Então é um dos recursos que o professor vai ter para esse tempo em casa. Essa data foi escolhida no dia 8 de março para ter uma sincronia com o Estado, né, ou foi outro motivo? Como é que vai ser a questão do transporte escolar? Porque eu sinto que vão estar também dentro do local fechado, ônibus, né? E o atendimento, então, a esses que vão ficar em casa. Por exemplo, crianças em grupo de risco, né, crianças que têm algum problema, alguma comorbidade, elas ficam em casa, tem que apresentar um atestado, uma autorização médica para ir na aula. A gente analisou uma série de situações, né, para decidir a questão do início. Uma, sim, foi aproximar da questão da rede estadual, uma vez que o transporte escolar, as famílias também, muitos têm filhos nas escolas municipais e nas escolas estaduais, então isso também facilita tanto o fluxo do transporte escolar, quanto facilita o fluxo das próprias famílias, né, da organização das próprias famílias. Sim, o transporte escolar foi bastante considerado, né? Ele vai haver, porque nós precisamos de transporte escolar para levar as crianças às escolas, mas ele também tem protocolos específicos e a gente, junto com a formação que está se fazendo com os profissionais de educação, né, assistentes, auxiliares de serviços escolares, professores, também os transportadores, né? Tanto os que fazem o transporte das escolas públicas, que é o contratado pelo município, quanto os transportadores que fazem o transporte particular, terão que cumprir, né, uma série de protocolos que são organizados pelo governo do estado, que são para todo o estado. Então a gente também vai alcançar e propor uma formação para eles, né? E esse cuidado com o transporte. Por isso que a gente tem situações que cada escola vai precisar se organizar, porque uma escola do interior, por exemplo, que tem um grande número de alunos com o transporte escolar, ela vai precisar verificar quantos alunos vão poder estar naquele transporte, para ver que naquela semana esse número de alunos vem. Então, de determinada região vem um número muito grande de alunos no transporte escolar, esses alunos precisam ser divididos. Uma semana vem uma turma, na outra semana vem a outra, em razão de usarem o transporte, porque o transporte também precisa ter um número reduzido de alunos. Então as escolas também vão precisar de um bom tempo, né? E esse início, e aí também a gente pensou nisso para levar um pouco mais a data, né? Atrasar um pouco mais a data, digamos assim, para que as escolas consigam se organizar nesse sentido de ver quem vem na primeira semana, quem vem na segunda semana, né? E compatibilizar isso com o transporte escolar, com a formação dos servidores,
com a organização da escola frente aos protocolos, né, ao plano de contingência que a própria escola montou e que talvez tenha que adaptar alguma coisa. Então, essa data foi pensada em cima de várias situações. Nós temos até aqui dentro dos protocolos, né, nós organizamos uma planilha que a gente vai passar, né, para os transportadores, tanto públicos quanto particulares, todos têm que atender, né, que é um pequeno questionário, assim, tem que fazer um contato com a família, verificar se tem algum sintoma e o responsável tem que assinar, né, declarando que não existe sintoma para ele poder transportar. E dentro do transporte ainda tem regras. E a lotação desse carro, ela deve ter 50% só, tá? E as crianças vão ser pagas em localização cruzada, né? Senta num banco, aí aquele banco lateral é vazio, aí pode sentar no próximo, senta na ponta, tá? O outro, ao contrário de trás, senta no corredor e o outro senta na janela. Isso é a separação, a divisão cruzada que a gente chama para transporte. Na saúde funciona desta forma e a gente tem uma boa aceitação pela população, porque eles entenderam que essa é a melhor forma para a gente poder transportar, e com as crianças vai funcionar da mesma forma, tá? Então 50% de lotação com assentos cruzados. No centro da cidade, aqui no município, né, que é o transporte particular, nós vamos ter a questão dos horários de entrada, que também ele fica flexibilizado para não ter aglomeração. Então o transportador também tem esse espaço, né, ele se organiza melhor do que no interior, né, na área rural é um pouco mais complicado, porque são distâncias maiores. Dentro do município fica mais facilitado, porque eles vão ter momentos diferenciados, né, de deixar as crianças na escola, porque vai dar mais uma flexibilizada, né, para a logística do transporte particular dentro do município, né. Só para ter uma ideia, quantos alunos tem envolvidos a rede municipal, quantos professores, servidores, funcionários? Outra coisa, tem a questão da merenda, não sei como é que vai ser dada a merenda, né? Se vai ter o recreio, receber a merenda. E se tiver um caso, pode ter um caso confirmado, suspende as aulas daquela turma, como é que é o procedimento? Começar pela última da turma, se tem um caso na turma. Nós tendo um caso na turma, essa criança deve ser chamada os pais, tá? E os pais devem levar essa criança para atendimento, seja esse atendimento na tenda, no Hospital Montenegro ou na Unimed, tá? Conforme a vontade dos pais. A escola não tem a liberdade de levar um filho de uma pessoa para consultar sem a autorização dos pais. Então os pais têm que ser comunicados, tá? Chegando lá, se faz o exame clínico, caso detectado que tem que fazer a coleta, essa criança será afastada por 10 dias. Tá? Caso houver o segundo caso, dois casos a gente considera que seja um surto. Tá? Então, tendo 2 casos positivados numa turma, a gente isola aquela turma e suspende essa aula por 10 dias. Mas esse não é um desejo que a gente tem, a gente não pretende que isso não aconteça, porque a gente pretende seguir rigorosamente os nossos planos de contingência e com o cuidado dos professores e a orientação que os pais darão aos seus filhos em casa, a gente pretende que isso não aconteça nas escolas. A escola tem que ter um espaço reservado, né? Isolamento para que já até no ingresso na escola, que se verifique uma criança que está com coriza,
na verificação da temperatura, né, apresente uma alteração, ela já é separada, né, já fica alguém responsável e essa família já tem que buscar, né. Muitos professores. Nós temos na rede municipal em torno de 500 professores. Nós temos também mais em torno de 220 assistentes de escola, mais 100 auxiliares, em torno de 100 auxiliares de serviços escolares, e atendemos 7.000 alunos, quase 8.000 alunos. Eu acho que eu perguntei também a questão do recreio e merenda. Sim, a merenda tem todo um protocolo também, todo um cuidado para essa preparação. Então a gente também vai organizar conforme a escola, porque nós temos escolas com refeitórios maiores, escolas com refeitórios menores. No refeitório, a questão do distanciamento é mais rigoroso, porque as crianças terão que tirar a máscara para comer. Então, vai se analisar caso a caso nas escolas a questão de se a merenda será servida na sala de aula ou se a merenda será servida no refeitório. A equipe da merenda escolar já está organizada, também já está trabalhando com protocolos, inclusive com a situação de formação dos profissionais que atuam nas escolas referente à questão da merenda, né? E recreio, nós não teremos condição, num primeiro momento, de possibilitar esse espaço de recreio. Então, haverá modificação na carga horária durante o turno, né? Possivelmente haverá uma redução, até porque as escolas terão que organizar as entradas diferenciadas. E também isso vai ser de acordo com cada escola, porque uma escola com 500 alunos precisa organizar de uma forma a entrada, o revezamento de entrada e saída dos alunos, do que uma escola com 100 alunos, né? Então, cada escola vai organizar nesse retorno os períodos de entrada, para que não haja aglomeração na entrada, nem na saída dos alunos e mesmo dos profissionais, né? Então, todas, de acordo com cada escola, haverá essa organização. Vai ter o espaço da alimentação ali, que é um momento de folga, tá? Assim, seria um momento sem uma atividade pedagógica, então vamos dizer que isto seria o recreio. Sobre a educação infantil, você comentou que são datas diferentes, né? Que datas que são essas e que turno reduzido que vai trazer, de que hora até que hora? Bom, as turmas vão ser divididas em turno, mesmo as crianças que tinham um turno integral, no primeiro momento terão só um turno de aula, né? Então, as direções das escolas de educação infantil, desde ontem, já estão contatando as famílias para ver aqueles que têm a possibilidade de permanecer em casa por mais um tempo, possibilitando um distanciamento maior, né, e a gente cumprir os protocolos, e também conversando sobre a necessidade da família, quanto ao retorno, turno, que teria mais necessidade de retornar. Então, seria um horário reduzido, porque hoje o nosso meio turno, né, o turno parcial nas escolas, ele é de 6 horas. Agora, nesse primeiro momento, então, ele será de 4 horas, o atendimento efetivo, sim, pelos profissionais. Vou retornar o jardim no dia 8 e o maternal 2 no dia 15, então. A gente, desde o ano passado, assim, logo que a sigla nos convidou para fazer parte da equipe da Secretaria Municipal de Educação, a gente vem mantendo contato com outras prefeituras, com o governo do estado, visitando outras prefeituras e as instituições que já retornaram aqui na cidade, né, para observar na prática como tinha sido esse retorno, porque no papel é um planejamento, quando se coloca em prática todos esses protocolos, principalmente com crianças tão pequenas, é diferente. Então, assim, o que a gente acompanhou, o que a gente viu, e quanto aos relatos das escolas e
pequenas, elas têm uma maior adesão aos protocolos, ao entendimento do uso de máscara, né, para a idade que se exige, e para o uso do distanciamento, o uso do álcool gel. Todo esse cuidado parece muito mais fácil com os pequenos do que com os alunos maiores, que às vezes já tem aquela questão da transgressão. Então a gente está confiante de que vai ser um retorno tranquilo, que as famílias vão colaborar, os nossos educadores estão ansiosos por esse retorno, fora o grupo de risco, né, lógico que vai ser preservado. É importante salientar também que esse retorno está sendo fiscalizado junto pela vigilância sanitária. Então, nenhuma escola está retornando às aulas que não esteja adequado de acordo com a orientação da vigilância e do Estado. Tá? Isso é importante a gente deixar bem frisado e bem colocado, que a gente vai começar a retornar às aulas, porém com muito cuidado, né, dentro do controle que é permitido pelos protocolos do Estado. Eu ia se perguntar sobre as escolas estaduais. No ano passado o Estado autorizou, mas as do fundamental, que é estadual, não voltaram porque o município ainda não tinha autorizado. Né? Agora, as do município estão autorizadas, as estaduais também vão ter que seguir as mesmas regras que vocês colocaram aqui, ou daí vai ser diferente? Como é que está sendo organizado? A questão da metodologia, assim, que vai ser usada pelo Estado, a gente, assim, não tem o domínio, assim, não foi nos passado, a gente sabe por diretores, né, que também é um pouco parecido, assim, dos nossos moldes, a questão dos tempos, né, que é híbrido. A questão de protocolos é a mesma. Porque a vigilância sanitária do município é a mesma, tanto para a municipal como a estadual, e tanto as particulares. Né? Então, todos vão trabalhar dentro deste plano de contingência que foi elaborado por todo o grupo de educação do município junto à saúde e vigilância. Então, todos vão trabalhar na mesma forma, tanto as particulares como as estaduais e as municipais. Então, esse plano de contingência foi seguido por todos igualmente, iniciado pelas particulares, né, as municipais e os estaduais. O Rafael comentou do home office, né, dos professores. A gente foi questionado na nossa live se, de alguma forma, os professores vão ter suporte, equipamentos em casa para fazer esse trabalho à distância, se vocês organizaram alguma coisa. O equipamento vai ter uma plataforma, disponibilizar uma plataforma digital, para que as escolas que necessitem, que queiram, vai ser imposto, né, porque tem um material também impresso, né, para essas atividades remotas. Então, eu acredito que as escolas que queiram, né, utilizar uma plataforma virtual, vai ter disponível para elas. Questão do material, se a pessoa que queira celular, né, é o seu próprio material que vai utilizar. Se ele não tem acesso e ele necessite, daí ele utiliza da escola, ele vai até a escola, o computador, tá? A internet nas escolas, sim. Mas aí não temos como disponibilizar assim, materiais para cada pessoa. Então, mais um questionamento aqui nas redes sociais também, perguntando sobre como fica a realidade das creches do Largo Menor, se elas seguem a mesma orientação das instituições do município. As creches do lar, a gente está em contato com a Cristina, né? E a gente fará uma formação com elas também, essa formação toda de protocolo, das palestras que os nossos educadores terão sobre saúde, né, todas essas questões de EPIs e vírus, será alcançado também para as unidades do lar. Elas vão seguir o mesmo calendário, porém a gente ainda está em discussão quanto à faixa de atendimento deles, né, maternal deles, porque hoje o município
atividade de educação. Seu Ayrton. Pode perguntar, Sérgio. Oi, Gabi. Bom dia, secretária Cristina. As nossas secretárias, né? Já dou parabéns pela iniciativa de vocês, no esforço do protocolo, né? Só me traz aqui o cidadão representante da sociedade montenegro, das comunidades, né? E aqui falando sobre o distanciamento, né? No refeitório, mas tudo bem. Me preocupa muito o secretário, as duas secretárias à mesa, né? Que ontem eu estava nos bairros. E não há distanciamento de nossas crianças nos bairros. Tem criança que nem o rosto lava de manhã, que nós não temos favela. Tem gente que usa que nós temos favela em Montenegro. Nós não temos favela em Montenegro. Nós temos bolsões de pessoas abaixo da linha, né? E me preocupa muito se as nossas crianças, a maioria, não tem uma diarreia, como falou nossa secretária, né? A febre, uma criança das nossas pode chegar a 40 graus, se eu chegar lá, vai me dar uma condição, né? Mas me preocupa muito deles trazerem a terceira assintomática de casa para os outros que estão seguindo a regra, né? A todo o corpo docente, né, das nossas escolas, me preocupa. E se saírem lá fora daqui, não vou citar nome dos bairros, não vou citar nome. Tem bairros que até nós temos até agentes de saúde que não respeitam elas. Tá? Preocupa-me muito essa volta às aulas agora. Não estou sonegando, dizendo eu não quero, porque a educação é a nossa poupança da vida. Preocupa muito essa volta aí, não pelos protocolos do nosso pessoal da administração, mas sim pelo que vem por trás. Sim, seu Ayrton, a preocupação que o senhor tem, nós também temos, tá? A gente sabe que a população não adere totalmente às questões dos protocolos de distanciamento colocados pelo município, tá? Então, assim, raramente a criança não vai apresentar um sintoma, pelo menos, nem que seja a coriza, que é o mais comum de todos, tá? Isso vai ter que ser visto pelo pessoal do ônibus, pelo pessoal de recebimento da criança na escola, e essa criança vai ser chamada os pais para isso. Então, a criança que estiver com algum sintoma, ela não vai entrar. Tá? Esse é o cuidado. A gente não tem, seu Ayrton, como dizer para o senhor, 100% que a gente não vai ter na escola uma criança positivada. Como ele disse, algumas podem ficar sem sintomas, mas a gente vai cuidar ao máximo, de acordo com os protocolos realizados, que elas não entrem com o mínimo de sintoma. Tá? E quanto a questão que o senhor fala do não cumprimento dos protocolos, isso é uma questão muito complicada, né? O senhor, como participante ativo na comunidade, o senhor sabe disso, né? As pessoas têm uma dificuldade muito grande no uso das máscaras, no uso da higienização das mãos, no uso do distanciamento. As crianças dos bairros, elas jogam bola, elas jogam futebol. Então, isso é uma coisa que hoje nós, como município, a gente não tem como controlar, né? Só que dentro da escola, ela está vindo para o aprendizado disso também. Ela vai ser ensinada de que ela tem que fazer o cumprimento de um protocolo. Isso é uma questão de atenção e saúde pública. Saúde pública tem que ser respeitada por todo cidadão, né? Existem locais em que a pessoa é multada se ela não cumprir com os protocolos da saúde pública, né? Nós ainda não chegamos nesse estágio, quem sabe futuramente a gente terá que tomar alguma atitude, mas vai ser feito o possível para que a gente tenha o melhor resultado possível, tanto da saúde como da educação nesse retorno às aulas. Porque em algum momento a gente vai ter que começar, seu Ayrton.
E eu acho que esse momento agora é o certo, é o momento. Então, a gente vai tentar começar com todos os cuidados possíveis para proteger a toda a população e também, ao mesmo tempo, ensinar as crianças e tentar, através das crianças, chegar até os pais e dizer que existe um protocolo de saúde pública e que tem que ser respeitado. E seu Ailton, assim, só para complementar, assim, ó, dentro da questão desses cuidados de saúde, o que a gente tem, assim, como uma angústia, né, como escola, como muitos colegas têm tratado disso, que é a questão das crianças em vulnerabilidade. Que a escola é o espaço mais digno que ela tem para viver horas do seu dia, com alimentação, com educação, com orientação às questões de saúde, higiene, relações interpessoais, grandes aprendizados para a vida. E ela ficou um ano sem este momento de interação e de amparo. A gente sabe que o município doou cestas básicas, a merenda escolar, as escolas fizeram, né, o que era da merenda escolar, doaram para as escolas, mas isto é uma parte. Ali na escola ela ganha o alimento, ela é orientada, né, o porquê de comer aqueles alimentos, do valor daquele alimento, de higienizar as mãos antes de comer o alimento. Então assim, tem toda uma questão educacional junto, que é para a vida. Isso nos preocupa, que as crianças com menos condições ficaram um ano distante desta oportunidade. Então a gente tem isso na balança, né? Essas crianças precisam de um retorno, né? Para que a gente atenda nas suas necessidades básicas, que a educação atenda às suas necessidades básicas, que é muito até de sobrevivência humana, e também a gente também tem essa questão dos cuidados, né? Que a criança, né, os adolescentes são vetores, né? Mas a gente vai ter esse olhar cuidadoso para que isso assim tenha um resultado positivo. A gente vai trabalhar muito para que isso se torne algo positivo. E a gente sente, através de dados que a gente tem na Secretaria Municipal de Saúde, em relação aos atendimentos psiquiátricos que a gente tem, tá, gente? Nós tivemos um número muito elevado de atendimento de crianças na pediatria, na psiquiatria infantil, tá? E nós acreditamos que isso seja devido a criança estar isolada e estar em casa, sem ir para a escola, porque as crianças sentem falta dos seus coleguinhas, elas sentem falta do convívio que elas estão acostumadas. E aí esse é o relato maior que as nossas psicólogas estão trazendo. A gente até vem fazendo um trabalho junto com as psicólogas em relação a isso, porque as crianças elas estão começando a apresentar sintomas emocionais devido à falta da escola, de ir à escola e ter a convivência com as demais crianças. A prática da educação física vai haver ou não? A prática da educação física, né, no caso, esportes coletivos, né, isso não pode ser feito. Tem que ser atividades individuais, né, de alongamento, né, com distanciamento sendo respeitado. Essas seriam as atividades de educação física que poderiam ser feitas. Ao ar livre, né? Alguma coisa assim que ajude a fazer a questão do movimento, mas nada coletivo. Né? Nem uso então de playground para as crianças, parte não. Até pode, a gente, né, Patrícia, tem acompanhado. A gente está prevendo daí assim, uma questão assim, mais do retorno, ver contingente de pessoal para trabalhar e de quando as crianças retornariam, mas a gente na educação infantil, os pequenos, os anos iniciais, se a gente conseguir organizar, a gente tem a intenção, né? Seria muito bom poder abrir os playgrounds, mas daí tem que ser uma questão bem organizacional de utilização e
fica uma coisa assim metódica, né? A gente fica imaginando, discutindo, conversando, porque a gente observa, né? Já viu assim vídeos de escolas que as crianças estão brincando livremente nos espaços públicos, né? Tanto de pracinhas públicas e até na escola. Mas a gente fica assim, uma criança desce um escorregador, tem direito a 5 vezes, vai escorregar ali. Aí tem que dar uma higienizada, vai a outra. Então isso vai requerer um esforço tremendo, mas nada impossível. Mas assim, vejam como fica também muito metódico daquele brincar livre, né? De coisa de criança que assim se sente muito livre, né? No seu brincar. Então são coisas ainda que vão ser organizadas com as escolas conforme também as possibilidades, né? É isso, pessoal. Bem, então a gente agradece a presença de todos, né? E se tiverem mais alguma dúvida, podem entrar em contato diretamente com o SMEC e também com a assessoria de comunicação que a gente está à disposição para esclarecer, certo? Obrigado a todos pela presença. Muito obrigada. Obrigada.